professores! Nesse vídeo eu trouxe para você 15 jogos para alfabetizar suas crianças de forma lúdica. São jogos fáceis de confeccionar e simples para jogar também, simples para jogar com suas crianças, o desenvolvimento é fácil, ok? Meu nome é Ludmila Lima, eu sou professora, psicopedagoga, dou aula há mais de 13 anos na rede pública do estado de Minas Gerais. Atualmente, lá na Rede Minas, no Se Liga na Educação, estou há mais de 5 anos aqui no YouTube, trabalhando com alunos e professores e também lá no curso de BNCC. Bom, eu trouxe para você alguns jogos para você trabalhar em turmas de alfabetização. Mas eu dividi esses jogos em 3 objetivos: trabalhar o alfabeto, trabalhar os sons das letras e trabalhar a formação de palavras. Então, eu vou trazer esses 3 objetivos para cada um, alguns jogos, ok? Então, primeira coisa que eu te digo, professora, é que você tenha em mãos um alfabeto móvel, tá? Vou deixar aqui um card de várias maneiras de trabalhar com o alfabeto móvel, mas em alguns dos jogos aqui a gente pode usar esse alfabeto também, e é por isso que eu digo para você ter. Existe alfabeto móvel de MDF, existe alfabeto móvel de EVA, você pode fazer impresso, recortar, plastificar, é a sua escolha, a sua possibilidade, ok? Mas o alfabeto móvel é importante e ele vai te ajudar em muita coisa. Bom, então vamos lá, alfabeto, né? Primeiro, antes de ser alfabetizada, antes de tudo, ela precisa conhecer o alfabeto. Então, o dominó de iniciais é a primeira sugestão que eu trago para você. Como que seria esse dominó de iniciais? Você teria as letras do alfabeto e um objeto, uma imagem que você vai relacionar, né, com aquela inicial. Aqui, ó, eu não confeccionei o jogo inteiro para te mostrar, porque eu fiz só para a finalidade só desse vídeo, porque atualmente eu não estou em sala de aula. Mas seria assim, por exemplo, as pecinhas. Aqui eu parti uma folha A4 em 4 partes, né? Um quarto da folha A4 e eu acho que é um bom tamanho para você ter as peças para colocar ali no chão da sala e tudo mais. Então, aqui a criança encaixaria aqui o B com a bola e aí aquele jogo de dominó comum que a gente faz com as crianças. Então, o dominó das iniciais para as crianças conhecerem o alfabeto. Jogo da memória, letra, objeto. Mesma coisa desse aqui, só que aqui a gente ia separar. Coloca tudo viradinho, virou o A, não, virou o B, virou a bola, ganhou. Não conseguiu não, vira de volta, o próximo joga, né? Então, ali aqui você ia precisar exatamente, para o jogo da memória, exatamente de um objeto, uma imagem para cada letra, né? Imagem simples. Ordenar. O simples ordenar do alfabeto, né? Vamos colocar as letras móveis em ordem, vamos organizar o alfabeto. A professora organizou o alfabeto, mas deixou algumas lacunas. Vamos recitar o alfabeto, vamos todo mundo falar o alfabeto, canções com o alfabeto, isso tudo é legal também para como jogo, como brincadeira para a criança aprender aquela ordem alfabética, aprender a recitar o alfabeto, aprender o nome das letras. Quem é o intruso? As crianças gostam muito desse tipo de atividade. Quem é o intruso? Aqui eu contei como um jogo só, mas eu vou te dar 2 possibilidades. Uma seria essa aqui, veja só. Quem é o intruso aqui? Quem que está errado nesse cartaz? Quando eu faço esse tipo de atividade, aqui eu fiz de caneta, você pode fazer com letras recortadas de revista. O importante é que a gente tenha diferentes desenhos para a mesma letra. Aqui a gente só tem letra A, mas tem um E aqui no meio. Então você faz os seus cartões, né? E aí você distribui para as crianças e ó, é para ficar virado. Só na hora que a professora falar, já que você vai virar e procurar. Vamos ver quem acha primeiro? E aí você faz isso aqui plastificado e pede no material escolar um canetão de quadro branco. Por quê? Porque no material plastificado a criança pode assinalar e depois apagar e você pode usar esse jogo várias e várias vezes. Essa dica de plastificar
o material para criança riscar com canetão de quadro branco, você leva para vida, leva para outras atividades, porque isso é muito útil. A criança preencheu aqui, né? Ah, marcou o E. Ou marcou o A, não tem problema se ela marcou errado. A criança erra no jogo, né? E aí, depois você apaga e dá para brincar de novo. Essa aqui é uma opção de quem é o intruso. Você colocar várias formas da mesma letra. Aqui a gente tem cursivo, 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 cursivo. Aqui a gente tem, né, uma letra de imprensa, uma letra assim, olha, tá vendo? Tudo isso aqui é a letra A. Quem é o intruso? É a letra E. Ou você também pode fazer quem é o intruso para diferenciar alfabeto de outros sinais gráficos. Então, aqui a gente tem só letras e tem um número. Quem é o intruso? O número 8. Aqui, por exemplo, olha. Quem é o intruso? A gente tem só letras, mas tem um ponto de interrogação. Então, o intruso é o outro sinal gráfico. Só que não trabalha as duas coisas ao mesmo tempo. Tá trabalhando com as crianças mesmo muitas letras de formas diferentes, uma letra, né, a letra intrusa, trabalha essa cartela para todo mundo, com outras letras, tá? Então, vai ter uma cartela que só tem letra O, mas tem uma letra A no meio, por exemplo, né? Aí, se tiver trabalhando diferenciação de letra com outros sinais gráficos, aí você pode variar. Essa é mais uma sugestão. Ok? Então, deu para a criança viradinho, fala, na hora que a professora falar, já, eu quero todo mundo procurando. E aí você vai, né, fazer esse jogo de quem é o intruso. Você vai precisar confeccionar vários cartões para suas crianças e você pode trocar entre elas também. Então, quem é o intruso? Com letras e sinais gráficos. Já trabalhamos alfabeto, ok? Então, agora trabalhando os sons. Começo, meio ou fim. Então, a gente vai distribuir cartões para as crianças e vai distribuir, de acordo com o que a gente estiver trabalhando, letrinhas do alfabeto móvel. Então, esse cartão aqui vai ser entregue para a criança juntinho com uma letra R. Por exemplo, tá? Se você tiver outro objetivo, pode ser outra letra. Mas, letra R. Então, entreguei esse cartão com a letra R. Aí, a criança vai pensar onde está a letra R. No começo, no meio... Peraí, deixa eu ver. O começo é aqui, né? Começo, no meio ou no fim? Gi, não tem R. Ra. Tem um R. Então, ela vai colocar a letrinha no meio, no fim. E depois a gente vai mostrar, né? E vai ver quem acertou, quem errou, quem marcou ponto, quem não marcou. Então, começo, meio ou fim. Cartões, né? Aqui a palavra é trissílaba. Se a palavra fosse polissílaba, ia precisar de 4, mas aí fica mais complicado, porque o meio ali ia ter 2 sílabas diferentes. Então, você vai fazer de acordo com a complexidade que a sua sala consegue. Mas aqui, girafa. Eu poderia, por exemplo, dar letra A para a criança? Poderia, mas aí tem no meio e no fim, né? Então, você vai... Tá trabalhando as vogais? Então, entrega o I junto com a girafa. O I, gi, tá no começo, né? Então, a gente vai... sílaba inicial, medial ou final. Ok? Então, aqui a gente está trabalhando o som da letra, em que parte da palavra que ele aparece. Aí você pode fazer com vários tipos de bicho, com material escolar e tal, sempre com o espaço, né, para marcar se é inicial, medial ou final, onde vai aparecer o som. E aqui você vai entregar para a criança o cartão com uma letra, que é a letra que ela vai localizar. Por isso que eu falei que alguns jogos precisam de alfabeto móvel. Nos sons, bingo de lacuna. Como que é o bingo de lacuna? Você pode fazer bingo lá no de letras também? Pode. Aí você vai colocar várias letrinhas numa cartela, a letrinha que você cantar, a criança marca, a criança que marcar tudo fez bingo, certo? Mas o bingo de lacuna, que é para trabalhar o som, a gente vai fazer algo desse tipo aqui. Claro, com cartelas diferentes, né? Com várias ilustrações, várias cartelas, mas seria uma cartela assim. Então, a criança tem aqui, olha, casa, porta, casa de novo, mas faltando outra letra, e aqui castelo. Aí a professora falou a letrinha A. Letra A. Casa, não, aqui é o S. Porta, aqui é o O. Aqui, então eu preenchi esse aqui. Também você pode usar aqui
a questão do plastificar e a criança usar o canetão de quadro branco. Porque se ela marcar um feijãozinho aqui é o quê? Nada. Então ela pode, a professora ditou A, eu posso preencher um A, tá certo? Toma cuidado para não colocar na mesma cartela palavras que precisem ser preenchidas com a mesma letra, porque senão a criança, você dita o A, ela preenche a cartela inteira, né? Então, aqui o A. A professora ditou o O. Completei todas as palavras, bingo! Então, esse aqui é o bingo de lacuna, né? A criança não tem a letra, mas ela sabe que ela precisa da letra para preencher essa palavra. Aqui a gente está trabalhando o som das letras. Dominó de iniciais, mais uma vez. Do mesmo jeito que você trabalhou o dominó de inicial lá para decorar as letras, para decorar o alfabeto, você pode trabalhar aqui porque você está relacionando ao som inicial da palavra. Então, dominó de iniciais pode aparecer mais uma vez. E jogo da memória, mas aqui não é de inicial, não. Jogo da memória de rimas. Rima tem que terminar igual. Aqui a gente não está trabalhando o som, então é o som final da palavra. Então, você vai fazer os pares de imagens, né? Vai fazer ilustrado, bonito. Pode escrever? Pode. Pode ter escrito embaixo da imagem. Mas você vai fazer os pares para ficarem viradinhos de palavras que rimam, né? Então, vai ter uma porta e uma torta. Vai ter um sino e um menino. E aí você vai fazer pares de palavras que rimam para brincar de jogo da memória. O jogo da memória não precisa ensinar, que todo mundo sabe, né? Agora vamos para a formação de palavras, que é quando o negócio começa a ficar legal, quando os jogos começam a ficar mais gostosos, as crianças começam a gostar muito quando chega nessa parte. Então, formação de palavras. O pote do palavrão. Os meus alunos amavam o pote do palavrão. É uma coisa transgressora, né? Mas não é palavrão de palavra feia. É palavrão de palavra grande. E aí você fala, Ludmila, mas eles estão acabando de alfabetizar. Se ele começou a formar sílaba, ele vai ler esse palavrão, tá? E a gente faz isso muito. O que é o pote do palavrão? Monte de palavra polissílaba, né? Inconstitucionalissimamente, otorrinolaringologista, paralelepípedo, oxítona polissílaba, eu ponho isso tudo no pote do palavrão, tá? Rinoceronte, elefante, palavras grandes, tá? E aí, eu colocava essas palavras dentro dobradinhas dentro de um pote de sorvete. Aí a gente brinca com as crianças, né? A gente canta uma cantiga batendo palma, parou em você, você abre o pote, tira uma palavra e você vai ler. As crianças amam. Crianças que não sabem ler essas palavras, gente. E elas ficam se sentindo muito importantes porque elas leram uma palavra grandona. Outra coisa, simplesinha assim, com pote de sorvete, é brincar de soletrar. Só que aí, esse pote de sorvete, em vez de ter palavra, ele vai ter imagens. Então, eu cortava pequenininho assim, né? Do tamanho, sabe quando a gente quadricula as coisas do tamanho da régua, da largura da régua? Quadriculava o papel, desenhava, plastificava, jogava dentro do potinho, às vezes nem plastificava, não plastificava. E aí colocava dentro do potinho e a gente brinca, né? Fala uma parlenda, a casinha da vovó cercadinha de cipó, o café tá demorando, com certeza não tem pó. Parou em você, você abre o pote, você tira uma imagem. Tirou a imagem, você vai soletrar. Com as crianças bem pequenininhas, eu colocava um pato, um gato, tá? Gente, as crianças surpreendem a gente muito com essa brincadeira de soletração. Crianças assim, que a gente nem tinha expectativa de alfabetizarem tão cedo, brincavam e soletravam assim bonitinho. Claro que eu não colocava palavras com dificuldades ortográficas no primeiro ano, tá? Nem no segundo, acho que não convém dificuldade ortográfica. Mas a criança pensa na sílaba e sabe falar, tá? Até palavra trissílaba, com sílaba simples. Coloca o desenho ali que você vai ver que elas fazem direitinho. Então, pote da soletração e pote isso aqui tudo com pote de sorvete, na rodinha ali, cantou, 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 vai parar no colega. E eu fazia o seguinte, eu estabelecia com as crianças para todo mundo brincar, se você já saiu, então você passa para o próximo, porque aí todo mundo brinca, não fica repetindo, né? Jogos com o nome. Faça atividades lúdicas com os nomes próprios das crianças.
Isso aqui eu não fiz para te mostrar agora, porque no canal tem, então eu vou deixar um card aqui em cima para você ver um vídeo só de atividade com nomes, tá? Eu gosto muito de trabalhar os nomes das crianças, para elas é muito significativo, então não deixa de ir lá ver depois os jogos com nomes, ok? Bom, troca letra. Brincar de trocar letras e formar novas palavras. Eu já ensinei essa brincadeira aqui, então eu vou deixar mais um card aqui em cima para você ir lá e ver como é essa brincadeira do trocar letras, tá? Tem palavra na palavra. Tirar palavras de dentro de uma palavra. Seguindo a ordem das letras, tem critério, tá? Eu vou deixar aqui para vocês uma que eu fiz com a palavra ornitorrinco e você vai entender direitinho como que funciona. Tem palavras que vão dar para você extrair muitas palavras. Esse jogo, com o primeiro ano, eles já se empolgam, com o quinto ano, eles ainda se empolgam. Gente, esse jogo é para alfabetização, até o quinto ano você ainda consegue brincar com as crianças, elas gostam muito. Você só vai precisar de um papel quadriculado. Vou deixar aqui para você ver como é simples, como é gostoso, como é legal. E o quebra-cabeça. Eu fiz esse aqui, olha só. Aqui eu coloquei, né? Eu fiz 9 cubinhos, eles estão presos com um elástico aqui de dinheiro, uma gominha, tá vendo? Então, eu fiz 9 cubinhos e coloquei, pintei cada face de um jeito do cubo e aqui o ursinho. Então, o ursinho, formando o desenho, ele forma a palavra. Aí, por exemplo, aqui, ó, do outro lado, coração. Como o cubo tem 6 faces, esse quebra-cabeça tem 6 imagens para formar. Tem a abelha, que você tá vendo só um pedacinho aqui do lado, tem a igreja. Eu fiz aqui as vogais. As vogais e... vogais e coração, que tem o ão aqui no final, acho que foi isso. Então, eu fiz com as iniciais vogais e o coração, que tem o ão no final. Aí você fala, Ludmila, achei difícil. Esse negócio de cubo, achei difícil. Então, esse mesmo quebra-cabeça, você pode fazer diferente. Você pode fazer com palitos de picolé, aí ele não vai ter 6 faces. Mas você coloca, então, em vez de fazer por sílaba, você põe por letra. Você pega os palitinhos de picolé, cola uma fita aqui em cima, cola uma fita aqui embaixo. Aí você vai, cada palitinho uma letra e forma um desenho. Você pode pintar, você pode dar a criança para pintar, tá? É muito interessante quando a criança participa da construção. Pode dar a criança para pintar, a criança pinta, depois que secar, a gente desmonta e cada vez que ela montar a imagem, ela vai conseguir montar a palavra. Também é uma opção muito legal que as crianças gostam muito. Esse aqui, já tô apaixonada com esse aqui. Acho que vocês deviam tentar fazer. Faz os cubinhos, coloca o elastiquinho, pinta. Secou, você tira o elástico, monta de novo, tem aqui a ovelha, eu vou deixar o card desse aqui também para vocês verem como é que eu fiz, ficou bonitinho, ficou bem legal e eu acho que dá um brinquedo muito legal, até para criança levar para casa e brincar lá. Então aqui eu te dei 15 sugestões, eu fiquei até com vontade de fazer um livro com esses jogos, mas com mais também, né? Com outros também, mas quem sabe um dia. Então, aqui eu te dei 15 sugestões de jogos super fáceis de você fazer. Se você plastificar, você vai ter, assim, por muito tempo, fáceis de jogar e que vão estimular muito nas suas crianças a consciência fonológica e a aprendizagem da alfabetização. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Não se esqueça de assistir os cards que eu deixei, porque lá você vai aprender muito mais. O curso de BNCC, para você aprender a planejar aulas comigo, no mês de novembro, está com 25% de desconto. Então, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você vir estudar comigo, fazer parte do meu grupo, tá? Vou deixar ali, não perde tempo, porque 25% é muita coisa. E vou deixar também alguns vídeos aqui para você poder alfabetizar melhor com atividades muito legais, ok? Um grande beijo e até a próxima! Não se esquece de me seguir no Instagram e se inscrever aqui no canal.